crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Marley da Igreja Assembleia de Deus do Belém, de Garça, São Paulo. E hoje nós vamos para mais uma lição da revista do Jardim de Infância, Os Amigos de Deus no Antigo Testamento. O nosso tema de hoje é o Amigo Forte, a lição de número 8. E a nossa história vai lá se encontrar na Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, né? Está no capítulo 13 ao capítulo 16 de Juízes. Não esquece que a Bíblia é a Palavra de Deus, tá bom? Então, por isso devemos ler sempre. Então, vamos lá então para a nossa história? Vamos lá? Quem lembra da história passada, da aula passada, vai lembrar que nós falamos sobre Gideão. E que Gideão, Deus usou a vida dele para salvar o povo dos inimigos, que eram os midianitas. Mas na nossa história de hoje, o povo de Deus, depois de Gideão, quando Gideão morreu, eles continuaram a se esquecer de Deus. Eles esqueceram de Deus novamente. E por isso Deus permitiu que outros inimigos se levantassem contra Israel novamente. E sabe quais eram os inimigos? Eram os filisteus. Dessa vez eram os filisteus os inimigos. E o que aconteceu? Deus viu que o povo se esqueceu dele e permitiu que por 40 anos eles sofressem. Os filisteus, eles estavam roubando, maltratando o povo de Deus. Mas certo dia, um anjo de Deus apareceu para falar com uma mulher, com a esposa de Manoá. A esposa de Manoá, o anjo de Deus veio falar com ela, dar um recado muito especial para ela. Ela não podia ter filhos, porque ela era estéril. Estéril é toda aquela mulher que tem um probleminha, que não consegue ter filhos naturalmente, que tem uma doença, algo que não dá para ter um bebê. E por isso, só por um milagre de Deus, essa pessoa poderia conseguir ter. E foi isso que o anjo veio trazer para ela, uma boa notícia, que ela seria mãe, que Deus abençoaria ela com um filho. Só que esse filho seria dedicado ao Senhor, desde a barriga dela. E para isso ela teria que obedecer algumas coisinhas que o anjo ia falar para ela fazer, né? E essa criança, ela cresceria e livraria o povo de Deus desses inimigos malvados que eram os filisteus. E o anjo falou: então agora você não vai poder, você não vai poder tomar nada que for da uva, da videira, não vai poder tomar vinho, porque vem da uva, né, da vide. Não vai poder também comer alguns tipos de carne, que na época não poderia comer também. E além disso, você também não vai poder cortar o cabelo dessa criança, mesmo quando ele crescer. Porque a gente geralmente corta o cabelo quando cresce, não é? Mas esse bebê não poderia ser cortado. Então, o que aconteceu? Ele foi consagrado a Deus desde o ventre, desde a barriga dela. E aí, quando ela ouviu essa notícia muito boa, ela ficou muito feliz, né? Porque ela poderia ser mãe, e foi correndo encontrar e contar para o seu esposo, que era Manoá. E ela contou o que o anjo tinha dito a ela. E Manoá ficou muito feliz, é claro, né? Porque ele seria papai. Olha que notícia linda. E o que aconteceu? Eles ficaram muito felizes com tudo isso. E o tempo passou e, como Deus havia dito, né? Eles realmente tiveram um bebê. E eles deram o nome do bebê de Sansão. Vamos repetir? Sansão. E a Bíblia conta que esse bebê nasceu muito lindo, muito forte, né? Era um bebê lindo, saudável e forte. E Sansão, ele foi crescendo e ficando cada vez mais forte. Olha como Sansão era forte, né? Muito forte. Ele cresceu e cada vez mais ele ficava forte. Tão forte que certo dia ele matou um leão sozinho, sem ajuda de ninguém. Olha só que legal. Ele era tão forte que nem um leão era facinho para ele matar. E olha que leão a gente não pode nem enfrentar, né? Um animal muito bravo, muito feroz e muito forte também. Mas para Sansão não foi o problema. E ele conseguia também lutar com muitos homens ao mesmo tempo. Ele conseguia bater em muitas pessoas. Quando chegassem inimigos para ele batia nos inimigos sozinho, sem ajuda de ninguém. E sempre vencia. E por isso os filisteus não gostavam nada disso, porque eles sempre eram o vencedor, né? Então os filisteus queriam descobrir
o segredo da força de Sansão. Por que ele era tão forte? Eles queriam descobrir o segredo para derrotar ele. E foi assim que os filisteus, eles planejaram um plano, né? Eles elaboraram um plano para descobrir qual era o segredo. E até que Sansão teve um dia que ele descuidou e sem querer ele acabou contando o segredo dele. E nesse momento ele não foi tão forte assim, ele acabou dizendo que o segredo dele era que ele era dedicado a Deus e que Deus que dava essa força para ele. E o sinal dessa força que ele tinha eram os cabelos dele. Pode ver aqui no desenho, ó, que ele tem um cabelo bem comprido, né? Com tranças, olha aqui, que não podia cortar. E por isso que tinha, lembra que não podia cortar com a tesoura e com nada, com navalha? Então por isso que ele não cortava o cabelo, porque ele era dedicado a Deus. Então os filisteus, descobrindo o segredo, aproveitou disso. Quando os inimigos ouviram isso, enquanto ele dormia, Sansão dormiu, os seus cabelos foram cortados. Olha só, cortaram o cabelo de Sansão. E assim que cortou o cabelo dele, aconteceu que a força do Senhor se afastou dele. Então, o Sansão perdeu a sua força. E os seus inimigos aproveitou disso e jogou Sansão na prisão. E acorrentaram ele a uma pedra de moinho. Olha lá, colocaram Sansão com um monte de correntes, olha, nas mãos e colocaram numa pedra. Só que teve um dia que ele foi humilhado, ele foi derrotado, mas o seu cabelo começou a crescer novamente. E Sansão se arrependeu de ter contado, né, o segredo dele. Então ele se arrependeu diante de Deus. E a força então de Deus se voltou para Sansão novamente. E o que aconteceu? Um dia, durante uma festa, né, o que aconteceu ali? Nessa festa, Sansão, cheio da força de Deus, derrubou um palácio e destruiu parte dos inimigos do seu povo. Olha só, olha aqui na figura, aqui, ó, ele empurrou essas colunas que destruiu o palácio e destruiu ali o povo, né, parte do inimigo de Deus que estava lá. Sansão aprendeu que o segredo da sua força era Deus e que jamais deveria se afastar dele. E nós também temos um segredo. O Senhor é a nossa força, Ele que nos enche de força para vencer todos os nossos inimigos. De onde a gente encontra essa força, crianças? A nossa força a gente encontra em Deus. E como? Lendo a palavra de Deus, quando a gente ora, quando a gente louva o Senhor. É assim que a gente também fica forte e cresce diante de Deus. E a gente tem que sempre reconhecer que a nossa força não vem de nós mesmos. Nossa força vem de Deus. Amém? Então vamos para a hora do versículo de hoje. O nosso versículo de hoje se encontra lá no Salmo 73, no verso 26. E ele diz assim, ó, vamos lá fazer comigo, ó. Deus é a minha força. Ele é tudo o que eu preciso. Amém? E agora a gente vai para finalizar para a nossa atividade. Vamos lá, atividade da lição 8 é o seguinte, ó, número 1, numere as cenas na ordem certa. Aí a gente vai ter, ó, 3 cenas, vocês vão olhar o que aconteceu primeiro aí, ó. Sansão derrubou o palácio primeiro, ou ele matou um leão primeiro. Tem 3 cenas aí, vocês vão colocar o que aconteceu número 1, número 2 e número 3 na ordem, na sequência, certinho, tá? E a número 2 é para encontrar 5 diferenças nas figuras. Tem 2 figuras aí parecidas, porém uma delas aí vai estar faltando algumas coisas, para vocês olhar e marcar a diferença de uma para outra. Ok? Amém? Então fique com Deus e a paz do Senhor.